podem abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 e seguintes. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Santo Espírito, vem e fala conosco por esta palavra, que nada impeça a tua palavra, Senhor, nem toda a força do inferno pode prevalecer contra a tua igreja, Salabassuriás, segundo a tua palavra santa, Pai. No nome de Jesus estão repreendidos todos os espíritos malignos que visam impedir a palavra de Deus, que a palavra chegue aos corações dos irmãos. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, toma minha vida e me usa para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. O texto lido fala dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim, o primogênito, e Abel, o filho mais novo. Mas antes de entrar propriamente naquilo que Deus quer que seja pregado, vamos fazer uma introdução. Quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus, foram expulsos do jardim do Éden. E eles estavam nus. E a palavra de Deus diz que Deus tomou uma ovelha, tomou um cordeiro e tirou vestes e cobriu a nudez de Adão e de Eva. Isto implica e significa em algo tremendo, irmãos. Eles estavam nus fisicamente, porém eles estavam nus espiritualmente e sentiam vergonha da sua nudez. Tinham vergonha, tinham consciência de que não estavam bem daquela maneira e daquela forma. O que eles procurassem fazer para cobrir a sua nudez não era suficiente e necessário. O próprio Deus tomou um cordeiro, tirou a sua pele e cobriu, fez vestes e cobriu a nudez de Adão e de Eva. E expeliu-os do jardim do Éden. Veja bem que no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 5, e neste ponto que fala sobre as vestes que Deus fez, tem um significado profundo. No versículo 5 do capítulo 3, fala de que Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente, no singular, da mulher. O descendente da mulher é Jesus Cristo. E João Batista, quando pregou ali no mar, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Então veja bem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que nos veste com vestes nupciais, que nos veste cobrindo nossa nudez, nossa vergonha, advinda por causa dos pecados. E eu creio que mediante esta palavra de Gênesis, pois 3 passagens narram a respeito disto. Veja bem,
Jesus, Deus, cobriu a nudez de Adão e Eva. Consequentemente, a tradição oral, é a passagem de ensinos verbais, verbalmente. Não havia Bíblia escrita. Então eu creio que Adão e Eva ensinou aos seus filhos, Caim e Abel, que quando fossem fazer sacrifícios a Deus, fizessem com ovelhas, com cordeiros, sacrificassem a Deus desta forma. E o que nós vemos na passagem lida, nós vemos que Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. E ao cabo de dias, Caim trouxe ofertas da agricultura e ofertou a Deus, veja. E Abel pegou um dos seus animais, sacrificou a Deus. E a Bíblia é clara ao dizer que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Aqui existe um princípio inicial. Gênesis é o livro do início, do princípio, já nos ensinando que nós devemos sempre, quando procuramos a Deus, fazê-lo segundo a sua direção, segundo a sua vontade. Ou seja, nós devemos nos aproximar de Deus somente através do sangue de Jesus. Nós devemos buscar a Deus somente no nome de Jesus e não em outros nomes. Deus não aceita segundo o nosso querer, mas Deus aceita segundo o seu ensino, a sua direção, a sua palavra. Tem alguma coisa demais Caim oferecer os frutos a Deus? Você poderia dizer, não tem. Tem. É terminantemente errado o que Caim fez. Veja bem, Abel fez o certo. Abel pegou a ovelha, sacrificou e ofereceu a Deus, e Deus aceitou, porque este foi o ensino que Adão e Eva receberam de Deus, que a sua nudez, os seus pecados, só seriam cobertos pelo próprio Deus. Compreendeu? Não seria feito pela vontade do homem. Aqui está algo muito sério que passa desapercebido pelo povo de Deus. A Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Caim ficou irado, fortemente irado, diz a Bíblia. Quando alguém fica fortemente irado, descai o seu semblante. Você olha e vê que a pessoa está nervosa, vê que a pessoa está irada. Basta bater o olho e você diz, meu Deus, essa pessoa está com uma ira tremenda. Porém, Paulo nos explica em uma das suas cartas, irai-vos e não pequeis, diz Paulo, ensinando nas cartas no Novo Testamento. O irar é do homem. Irar é consequência das nossas emoções. Evidente que Caim sentiu-se rejeitado por Deus, sentiu-se não aceito por Deus. Então Deus disse a ele claramente, se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Olha bem, o que é se bem fizeres? Se fizeres segundo a vontade de Deus. Compreendeu? Se você fizer como seu irmão fez, eu te aceitarei também. Então Deus está aqui acolhendo Caim, desde que Caim obedeça a Deus. Isso tem uma implicância tremenda. Vamos tentar explicar para vocês. Muitas pessoas na terra dizem, não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas como que você serve a Deus? Eu sirvo a Deus do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Eu fico lá em casa, lá eu faço as minhas preces, lá eu faço a minha oração, não é? E outros
pedem para outros nomes, pensando que vai chegar a Deus. Enfim, fazem da sua forma, fazem da sua maneira, fazem do seu jeito. Compreende o que eu estou dizendo? Deus vai atentar se nós fizermos da forma que Deus ensinou. Nós nos reunimos no nome do Senhor Jesus. Nós abrimos o culto e chamamos Deus de Pai, porque Jesus nos adotou como filhos. Nós cremos que Jesus é nosso único Salvador, único Senhor, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus não aceita adoração idólatra. Deus não aceita adoração através de espíritos. Deus não aceita meditação transcendental. Deus não aceita a vontade do homem. A vontade de Deus, se bem fizeres, é esta: quando entrares na presença de Deus, entra no nome de Jesus. Só Jesus. Veja bem que Jesus diz em João 14, se eu não me engano, verso 13, 15, tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome, crendo, recebereis. Então não é no nome da mãe de Jesus, não é no nome de santo nenhum, não é no nome de qualquer mediador ou medianeira, não é no nome de algum espírito, não é no nome dos mortos, mas é no nome de Jesus, o único nome pelo qual temos acesso à presença de Deus e somos adotados como filhos de Deus, na família de Deus. Só Jesus Cristo salva. Pedro diz bem claro em Atos dos Apóstolos, oh glória, Atos 4:12, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, porque só Jesus Cristo salva. E Jesus diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Aqui na questão de Caim e Abel já estava esta diferença entre a religião verdadeira, que é Cristo, e a religião falsa, que são o que quiser. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o Abel pegou uma das ovelhas e ofereceu, ele estava tipificando Jesus, o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. E Caim estava fazendo segundo a sua vontade. Eu estou trazendo as melhores frutas, eu estou fazendo o melhor. Toma, Senhor. O Senhor virou as costas para ele. Mas o Senhor deu uma chance para ele. Está aqui na palavra, no versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? O que é bem fizeres, meu irmão? Faça como teu irmão fez. Não faça como você fez. O que você fez está errado. Não é assim que eu vou te aceitar. Mas haverá aceitação para você se você fizer bem feito. Se você fizer como eu quero que seja feito. Então, o Caim deixou a ira tomar conta do seu coração. Porque Deus disse bem claro: se você fizer bem feito, haverá aceitação para ti. Mas, se não fizeres bem, olha aí, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Isto é, aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, porque o pecado está à porta do coração, preferem fazer a sua vontade, o seu sacrifício, a maneira que eles entendem como correta de servir a Deus. Tem gente que diz: não preciso de religião, não preciso de igreja, não quero saber de nada, vou fazer do meu jeito. E são seguidores de Caim. Olha bem, Deus não aceita da maneira que o ser humano quer. Deus aceita da maneira que Ele determinou, que Ele quer. E aqui o pecado jaz à porta. Se você não quiser fazer, Deus estava dizendo para Caim o seguinte:
Se você fizer bem, eu aceito. Se você não quiser fazer bem, por que não quiser? Porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não força ninguém a vir à igreja. Deus não força ninguém a ler a Bíblia. Deus não força ninguém a orar. Deus não força ninguém a aceitá-lo. Deus deu livre-arbítrio e o livre-arbítrio está aqui. Caim, você tem liberdade de escolha. Você tem decisão própria. Se você fizer o correto, eu aceitarei. Porém, se você não fizer o correto, o pecado já está na porta do teu coração, Caim. O pecado vai te dominar, Caim. O pecado vai tomar conta de você. Porque se alguém se ira e fica nervoso, digamos em casa, ficou nervoso, começou a jogar copo no chão, prato no chão, ira é ira. Mas se você não parar e não refletir e não fizer certo, agora estou falando de outro aspecto das nossas vidas, tá? Não quanto à salvação, e continuar com aquela ira, você pode agredir o marido pode agredir a esposa, pode acontecer um acidente dentro de casa. Por quê? Porque está fazendo errado. É um exemplo, é uma metáfora que eu estou aqui falando. Se você fica nervoso, nervosa com algum problema na sua vida, e você deixa a ira tomar conta, você acaba pecando, porque o pecado é a consequência da ira. Mas se você para a ira, não para, eu estou errado, opa, o que eu estou fazendo? Deus quer que eu faça isto? Não. Então não vou fazer, vou parar, ainda que eu trema, ainda que eu fique nervoso, ainda que eu fique angustiado, eu não quero errar, eu não quero pecar, eu quero deixar essa ira de lado. Ireis e não pequeis, diz a palavra. Irá é do homem, e o pecar também é do homem, mas ele pode irar e não pecar. O Caim podia muito bem ter parado. Ah, Senhor, então quer dizer que se eu fizer como Abel fez, o Senhor aceita? Então os ensinos do meu pai, da minha mãe estão corretos. Pois eles disseram que quando foram expulsos do jardim do Éden, o Senhor sacrificou um cordeiro, tirou a sua pele e cobriu a nudez deles. Tá? Como que Deus não pegou os frutos, e não tem como fazer veste através de frutos, ainda mais que o cordeiro tipificava, apontava Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. João Batista foi claro: eis o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. Vocês se lembram dessa passagem? Amém? Então note bem uma coisa. O Caim ouviu tudo isso, olha. Ouviu, e Deus disse para ele: o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O pecado estava a ponto de dominar a vida de Caim, tanto que ambos foram para o campo, e ele jogou-se em cima de Abel e matou. Caim matou Abel. Ele ficou com inveja de Abel, ele ficou com ciúmes de Abel, ele teve uma motivação errada. Quantas vezes nós temos motivações erradas? Nós queremos descontar nas pessoas a ira que está dentro de nós, por inveja, por ciúmes. Neste caso, era um ciúme quanto ao que Deus tinha feito. Deus tinha recebido a oferta de Abel e rejeitado a oferta de Caim, e deu a oportunidade a Caim, de fazer como seu irmão Abel, e ele não quis fazer. Deus está dando oportunidade para os homens, mulheres e jovens e crianças na face da terra, dizendo: se bem fizeres, haverá
aceitação para ti. O que é este bem fizeres? Se você ouvir a palavra de Deus, se as pessoas ouvirem o Evangelho de Cristo e entregarem a vida a Jesus Cristo, estão fazendo o quê? Bem. Porém, se elas continuarem dizendo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, e se eu não for para o céu, quem vai para o céu? Esta pessoa vai para o inferno. Porque é reticente, é teimoso, é ruim, não quer fazer segundo a vontade de Deus. Está entendendo? Esse é um aspecto que a gente enfrenta em um evangelismo pessoal. Quantas vezes, evangelizando pessoas individualmente, houve, no meu caso, e deve ter havido no caso de alguns aí, ou de todos, não sei, a seguinte pergunta: só vocês estão certos? Você já ouviu isso? Quem ouviu isso? Levanta a mão. Olha aí. Só vocês estão certos. Só a religião de vocês que está certa. Isso implica em dizer o seguinte: o Senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não. Deus não aceita a pessoa do jeito que a pessoa é. Deus aceita desde que a pessoa entre pelo caminho da salvação e da vida eterna, o qual o nome é Jesus. É o único nome pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. E não adianta dizer, tem pessoas que para se livrar dos pregadores ou dos evangelistas, dizem assim, não, eu creio. Então vamos seguir Jesus. Não quero compromisso. Não quero saber de ir na igreja. Porque para seguir Jesus, é necessário ser parte da igreja. Porque a igreja não é este templo que está aqui, a placa que está lá. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27. Nós somos membros uns dos outros. Como vai seguir Jesus se não faz parte da igreja de Jesus? Se não é membro do corpo de Jesus? Então, embora possa ter um verniz de religião, não é de Jesus. Então Jesus diz bem claro no Evangelho: não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Você já leu essa passagem. Agora, nós que, embora pecadores, seguimos a Jesus Cristo, o sangue de Jesus constantemente nos perdoa todos os nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Quando nós nos humilhamos e voltamos para o sacrifício de Jesus, o qual está tipificado na oferta que Abel fez, nós chegamos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e dizemos: pequei, Senhor, me perdoa, me lava com o teu sangue, purifica a minha vida, e você confessa o teu pecado a Ele, e Ele te perdoa, aleluia, e você começa a caminhar com aqueles que são de Jesus. Sabe, irmãos, existe uma diferença entre joio e trigo. O joio, por fora, é igual ao trigo. Os dois são idênticos. Se olhar no joio e no trigo, não se sabe a diferença. Porém, um tem a natureza de trigo, o outro a natureza de joio. Deus, quando olha para a terra, Ele vê todos quantos têm o seu Santo Espírito habitando lá dentro. Presta atenção nisso. Cheira manamachuri canta. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Deus vai olhar e não vai se enganar. Ele sabe quem é dele. Quando vier o arrebatamento, Ele só retira os que têm o Espírito Santo dentro deles. Esses eu conheço, Jesus diz. Aleluia. Assim como um grande imã, se ele for trazido, outro dia teve um pastor que colocou um monte de prego, parafuso, etc., na areia. Pode ser terra também.
e aproximou numa certa distância o ímã desses parafusos e desses pregos. Tudo que era prego e parafuso grudou no ímã, foi para cima. Plá! Quando o ímã chegou, deu um reboliço na areia, mas a areia continuou areia e ficou lá embaixo. Mas o que tinha prego e parafuso subiu para o ímã. Por quê? Porque o ímã atrai aqueles que têm a natureza dele. Agora, e a areia, a terra, só mexeu, mas continuou sendo terra. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele virá na altura das nuvens, que os olhos não verão, e tirará da terra os que têm o Espírito Santo. Os que são crentes. Jesus merece uma palma? Vocês estão tão esquisitos. É possível. Merece isso. Se você tem o Espírito Santo, você vai ser arrebatado. Se você não tem o Espírito Santo, você não será arrebatado. Tem um pastor que escreveu um livro, Sangue e Fogo. O que é sangue e fogo? O sangue de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós passamos pelo sangue. O que é fogo? É o Espírito Santo. Depois do sangue, vem o fogo. Vem a presença de Deus. Vem o Espírito Santo dentro dos nossos corações. E embora aqui na terra e esteja havendo um tumulto tremendo, uma guerra tremenda, ansiedade, angústia, depressão, luta, guerra, etc. Isso é terra. Se isso está acontecendo no teu coração, isso é terra. Terra não é de Cristo. Mas se dentro de você tem a identidade de Jesus, que é a presença do Espírito Santo, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora, porque Cristo vai te arrebatar um dia, e nós vamos subir com Ele na glória, aleluia, oh, glória a Deus. E esses que dizem, não, eu não preciso de igreja. Não, que é isso, igreja sou eu. Ah, é? Se você tem fome, você vai no mercado. Se você tem sede, você vai no bebedouro de água. Incrível, aqueles que têm a natureza de Cristo, que é o Espírito Santo, têm sede da palavra de Deus, têm fome da palavra de Deus, não fica sem a palavra de Deus, sente falta de vir aonde a palavra de Deus é explanada, explicada e pregada. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então note bem que há uma grande diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim. Qual das duas você prefere? Dois preferiram a de Abel, o resto ficaram mudo e surdo. Qual você prefere? Os dois repetiram outra vez com mais 2 ou 3, e o resto ficou quieto. Qual é a tua oferta? A de Abel ou a de Caim? Abel. Isso. A de Abel é essa que nós estamos fazendo hoje. Sacrifício a Deus no nome de Jesus. Paulo diz em Romanos 12, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo. Tá? O que significa isso? Então eu vou subir uma escada de joelho, isso é sacrifício de Caim. Ah, eu vou andar com uma cruz nas costas, sacrifício de Caim. O que é sacrifício? Apresentai vosso corpo em sacrifício vivo, não de sacrifício de tolo, sacrifício morto. Oferece o teu corpo a serviço de Jesus. Oferece a tua vida a serviço de Cristo. Seja uma pessoa que ganha pessoas para Jesus, que traz pessoas para integrarem
a igreja de Jesus na qual você se encontra. O que você está esperando? Se você é ovelha de Cristo, começa a chamar pessoas para serem ovelhas de Cristo. Aleluia! O sacrifício vivo, perfeito e eficaz é o de Jesus, derramado na cruz, uma vez por todas. O nosso é seguir Jesus. Existe sacrifício, e o sacrifício envolve a negação de nós mesmos. Eu não estou bom. O que eu tenho? Não sei, eu estou esquisito, então vou ficar em casa. Eu já tenho um compromisso. Eu não vou na igreja hoje, não. Eu não preciso ir hoje, eu fui o mês passado. Está entendendo? Então experimenta comer alimento uma vez por mês só. O que você acha? Come uma vez por mês. Não tome café, não almoce, não jante, e de noite não vai para a geladeira. Fique só uma vez por mês você vai. O que vai acontecer com você? Responde. Vai morrer por inanição, falta de alimento. Não é? O que acontece com o cristão, com o crente, que se alimenta uma vez por mês só? Vai morrer, meu irmão, lógico que vai morrer. Então, Deus providenciou a igreja como corpo de Cristo e deu uns para apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas, outros mestres e doutores, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos membros. Efésios 4:11. Está na palavra de Deus. Deus levantou a igreja para você ser fortalecido, para você ser reanimado, para você ser vitorioso, para você ser vitoriosa. Então o diabo vai fazer de tudo para você morrer espiritualmente, segurando você na sua casa, segurando você para você não vir, porque se você não vier, você vai evitar a palavra de Deus. E aqueles que estão assistindo online podem se alimentar com a palavra de Deus, porém é importante ao membro ter comunhão com o outro, conforme a Bíblia nos ensina. Comunhão, o que é comunhão? É união. É união. Muitas vezes você vem mal para o culto, vem triste para a igreja, vem aborrecido, vem doente, vem enfermo, e você sai curado, não só porque o pastor pregou, ou porque o pastor orou, mas porque os irmãos da igreja começaram a orar uns pelos outros, e a pedir uns pelos outros, e começou a abençoar a tua vida, e você começou a sair fortalecido, fortalecida no Senhor, e curado pelo poder de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Estas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração para a noite de hoje, amém, irmãos? Receba essa palavra, medita nessa palavra, se tiver dúvida, estou ao seu inteiro dispor, no nome do Senhor Jesus.